Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mickey na área para trazer mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Só um jogo acontecendo agora, nesse exato momento que eu estou gravando, nesse sábado, que é entre Mirassol e Flamengo, times que já não brigam por mais nada. Flamengo já campeão e Mirassol já está na fase de grupos da Libertadores. Então teremos 9 confrontos, tudo no mesmo dia, tudo no mesmo horário, que eu vou passar aqui para vocês agora, beleza? Então, vai ser o seguinte, não vou falar assim detalhadamente sobre jogos sem importância, porque teremos muitos jogos que vai ser praticamente amistoso. Então, quando eu falar que esse jogo é amistoso, não vou falar nada, não vou dar importância na dica aqui. Eu dei uma dica só para fazer um combo das dicas do canal, porém não vou dar tanta ênfase nesses jogos, beleza? O que eu vou dar ênfase de verdade são em jogos que tem briga por Libertadores, tem briga principalmente porque a briga tá acirrada, ó, só que é lá embaixo, a briga contra a Série B. Então, vou passar aqui para vocês, para não ser um vídeo longo, 9 jogos, então é muita coisa, mas assim, prometo falar de forma objetiva, clara e tentar ser rápido aqui para não ficar um vídeo longo, beleza? Então, bora para as dicas, mas antes vamos aos jogos que teremos nesse domingo. Teremos Corinthians enfrentando Juventude, Sport versus Grêmio, Santos enfrentando Cruzeiro, Internacional enfrentando Bragantino, Fluminense versus Bahia, Vitória versus São Paulo, Botafogo enfrentando Fortaleza, Atlético Mineiro versus Vasco e Ceará contra o Palmeiras. Então, 9 joguinhos, minhas dicas já estão todas aqui, tá? Vou falar para vocês agora, mas antes, solta a vinheta! Então vamos começar o vídeo de hoje falando de Corinthians enfrentando Juventude. Corinthians perdeu, outra coisa importante aqui para vocês, hein? Tem os jogos do meio de semana, não foram necessariamente gol do Mirassol, ó. Não foram necessariamente jogos da 37ª rodada. Tivemos jogo da 37ª rodada disputada há um mês atrás. Jogos do meio de semana passado que valeu por uma outra rodada. Eu vou falar aqui para vocês dos últimos... Janela tá aberta aqui, vem barulho do lado de fora. Enfim, desculpa. Se isso acontecer, me desculpa, beleza? Mas não tem como fazer. Eu moro aqui, a avenida tá aqui do lado. E, enfim, vamos para o que interessa. Vou falar para vocês, assim, do último confronto do meio de semana passado, beleza? Então, no último confronto dessas equipes, Corinthians e Juventude, Corinthians perdeu para o Fortaleza na última rodada e o Juventude perdeu para o Santos. Duas equipes que não importam mais nada no campeonato. O Corinthians, com a derrota para o Fortaleza, não briga mais por aquela 8ª colocação, vai ficar ali. O que o Corinthians tem pela frente é Copa do Brasil, então o Corinthians provavelmente vai com o time reserva para jogar em casa diante do Juventude, que provavelmente também não vai com muitos titulares e tal, tá pensando já na reformulação para a Série B do ano que vem. Para esse confronto eu vou cravar a vitória do Corinthians, encerrar bem o Campeonato Brasileiro, para empolgar o seu torcedor para o jogo da outra semana, que é contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, jogo importante. Então, o Corinthians tem semifinal de Copa do Brasil. Essa competição também leva direto para a Libertadores. Acredito que o Corinthians vai forte, vai ser um outro Corinthians, não vai ser aquele Corinthians que enfrentou o Cruzeiro algumas rodadas atrás. Então, para esse confronto, não vou dar tanta ênfase. Vitória do Corinthians, e é isso. Vamos para o próximo jogo, que é Sport enfrentando o Grêmio. O Sport perdeu para o Bahia na última rodada e o Grêmio empatou com o Fluminense. Também duas equipes que já não interessa mais nada. Sport está rebaixado desde quando começou o Campeonato Brasileiro desse ano. E o Grêmio empatou não, o Grêmio perdeu para o Fluminense na última rodada, tá? Então o Grêmio vem de derrota em casa, agora vai jogar contra o Sport. O Sport não tem muitas vitórias no campeonato, mas a primeira vitória do Sport nesse campeonato foi contra o Grêmio, lá em Grêmio. Não que queira dizer muita coisa, mas só para falar o quanto esse Grêmio é um time pipoqueiro. O Grêmio não corre mais risco para ser rebaixado, o Grêmio não tem mais chance de ir para a Libertadores. A única coisa que o Grêmio vai disputar é ficar nessa classificação
para ir para a Sul-Americana. Para esse confronto eu vou em handicap asiático. Hoje não é dia de eu explicar para vocês como funciona o handicap asiático, beleza? Se não aprendeu até agora, na próxima temporada eu falo para vocês como que funciona. Mas eu vou no handicap asiático, vai lá na aba da Betano handicap asiático e vai no mais 2,25 gols. Que não que vai sair 25 gols, 2,25 é uma tabela quebrada ali, o handicap asiático, que está com uma odd a 1,57, beleza? Eu tô cravando mais de 2 gols para essa partida. São duas equipes, não jogam mais nada, vamos ver se o Sport consegue encerrar esse campeonato com honra e reformular o time para o campeonato do ano que vem, quem sabe no outro ano estar de volta na Série A, beleza? Sem enrolar tanto, mais de 2,25 gols, que tá com uma odd a 1,57, é a minha dica para vocês, beleza? Próximo confronto, Internacional enfrentando o Bragantino. Esse sim é um jogo interessante, por quê? Porque Internacional luta para não ser rebaixado, está na zona de rebaixamento, e o Bragantino tá ali na cola do São Paulo para conseguir essa 8ª colocação, caso abra G8 para ir para Libertadores, tá? O Internacional perdeu para o São Paulo na última rodada e o Bragantino ganhou do Vitória. Para esse confronto eu vou de ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd a 1,50. Acredito que o Internacional, pelo menos agora, vai para cima, jogando em casa, é tudo ou nada para o Internacional. O Internacional implorou para ser rebaixado. Podia estar um pouquinho mais tranquilo se tivesse ganhado do Santos em casa. Isso eu tô falando, assim, de um retrospecto recente, porque o Internacional vacilou muito durante o campeonato. Até que começou bem, mas oscilou bastante. E Internacional, eu acho que ele implorou para estar na posição que está. Não sei, aconteceu alguma coisa ali que os jogadores falaram, quer saber, não vamos jogar mais nada e vamos ser rebaixados nessa porra, porque não é possível. O Internacional caiu muito e só dependia dele para não ser rebaixado. E agora vai ter que jogar e torcer contra outros resultados. Porém, outros times não jogam contra times que têm algum interesse no campeonato, né? O Internacional vai enfrentar um Bragantino que luta ainda por uma vaga na Libertadores, essa última vaga, se abrir essa 8ª colocação, essa 8ª vaga na Libertadores. Mas assim, Internacional, situação bem difícil, acredito que não dê mais jeito pro Internacional. O Internacional, acho que vai jogar a Série B de novo no ano que vem, tá? Então, para esse confronto Internacional, ambas marcam mais de 2,5 gols, é minha dica de aposta, beleza? Próximo confronto também na luta contra o rebaixamento, Santos enfrentando o Cruzeiro. O Santos ganhou do Juventude na última rodada e o Cruzeiro empatou com o Botafogo. Para esse confronto é um Santos que vai jogar contra um Cruzeiro totalmente reserva. Cruzeiro que está pensando na semifinal da Copa do Brasil contra um Santos que assim, conseguiu um respiro. Neymar conseguiu desencantar e trazer mais alegria à Vila Belmiro, conseguir tirar o Santos da zona de rebaixamento. Então, 2 vitórias seguidas, desde aquele empate contra o Internacional. O Neymar não estava em campo, porém nos 2 jogos seguintes o Santos vem de 2 vitórias importantes. E a última delas em cima do Juventude, fora de casa, com hat-trick do Neymar. Nessas horas o craque aparece. E para sacramentar esse retorno do Neymar e para escapar de qualquer chance de rebaixamento, o Santos vai com tudo para cima do Cruzeiro. E minha dica aqui para vocês vai ser no Neymar para marcar a qualquer momento. Vamos continuar nessa fase boa do Neymar. Neymar cravando, deixando o Santos onde ele deve estar para sempre. Santos na primeira divisão. Então é Neymar, líder, capitão, 10 e faixa, metendo caixa e garantindo o Santos na primeira divisão, beleza? Neymar para marcar, tá com uma odd a 2,10, é minha dica para vocês, beleza? Próximo confronto, Fluminense enfrentando o Bahia. O Fluminense ganhou do Grêmio na última rodada e o Bahia ganhou do Sport. Para esse confronto, são 2 equipes que brigam por uma vaga direta na fase de grupos na Libertadores, tá? Então, quem tá na frente é o Fluminense, um pontinho à frente do Bahia. O Bahia precisa vencer para conseguir ocupar essa posição que é do Fluminense e garantir vaga direto na fase de grupos. Já o Fluminense, um empate serve contra o Bahia. Porém, bem na cola também, com um pontinho atrás, tem um Botafogo. Se
esse jogo termina empatado, o Botafogo ganha, o Botafogo que vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Então não é um jogo amistoso, esse daí é um jogo que vale muito. Os dois times precisam do resultado, porque senão o Botafogo, correndo pelas beiradas ali, consegue ultrapassar as duas equipes, tanto o Bahia quanto o Fluminense, e vai direto para a Libertadores. E Fluminense e Bahia vão para chave eliminatórias, beleza? Então, para esse confronto, minha dica de aposta é no Bahia +1. Acho que vai ser um jogo mais truncado. A casa de aposta está colocando o Fluminense muito favorito. A odd para o Bahia vencer esse jogo tá lá para 5, 6, se eu não me engano. E acho que não é um jogo que o Bahia vai perder de mais de um gol de diferença. Com esse resultado, Bahia +1, um handicap asiático. Se o Bahia perder o jogo por um gol de diferença, o nosso investimento retorna pra gente, a aposta é anulada, tá? A gente só perde essa aposta se o Bahia perder por 2 ou mais, que eu acho que não é o caso. Então, um empate é a favor de nós, um empate ou vitória do Bahia, da Green. Então, Bahia +1, tá com uma odd a 1,65, é a minha dica de aposta pra vocês, beleza? Próximo confronto, jogo que interessa bastante, Vitória enfrentando o São Paulo. Vitória perdeu para o Bragantino na última rodada e o São Paulo ganhou do Internacional. Aí é o seguinte, Vitória que luta ainda e tem chance para não ser rebaixado, precisa vencer e torcer contra Fortaleza, torcer contra Ceará, torcer contra Santos. Então é um Vitória que ainda tem chance de se manter na Série A, mas vai enfrentar um São Paulo que está lutando ainda por essa 8ª vaga na Libertadores, caso Cruzeiro ou Fluminense seja campeão da Copa do Brasil. É um jogo difícil para o Vitória. O São Paulo costuma entregar jogando fora de casa, principalmente, não está numa boa fase, mas acredito que o time do São Paulo é um time melhor do que o Vitória. Para esse confronto, o Vitória tende a pressionar bastante, fazer valer o fator casa, a torcida empurrando. Então é um jogão e vou apostar em gols, tá? Por mais que a odd do São Paulo esteja lá para 5 também, eu acho um absurdo. Eu podia muito bem colocar também, repetir a aposta que eu fiz no confronto anterior e colocar São Paulo +1 no handicap asiático, mas não, vou em gols porque eu acho que vai ser um jogo bom, um jogo para ambas as equipes. Ou o Vitória enche o sacode no São Paulo e vai ser um jogo para 3-0, São Paulo tomar outra goleada, ou vai ser um jogo mais truncado, jogo para 1-1, São Paulo conseguir a vitória. É um jogo para gols, eu acredito. Vou apostar em mais de 2.0 gols. Vai lá no handicap asiático, você vai ver. Se sair 2 gols na partida, a aposta é anulada. 1-1, 2 gols, aposta anulada. 2-0 para uma das equipes, aposta anulada. Esse jogo a gente só tem green se for 3 gols para cima, beleza? 1 gol a gente tem head. Mais de 2.0 gols. Tá com uma odd a 1,78, acho que é um cenário perfeito. Acho que essa rodada toda é um jogo para mais de 1,5 gols. Eu acho que eu vou fazer um bingo nesse sentido, mas para esse confronto, fazer uma proteção no handicap asiático no mais de 2 gols, beleza? Próximo confronto, Botafogo enfrentando o Fortaleza. O Botafogo empatou com o Cruzeiro na última rodada e o Fortaleza ganhou do Corinthians. Deixa eu beber uma aguinha porque eu tô falando aqui sem pausa que tá da hora demais. Pronto, só para molhar o bico. Botafogo e Fortaleza, pessoal. Botafogo empatou com o Cruzeiro na última rodada, o Fortaleza ganhou do Corinthians. Esse confronto é o seguinte, é um time que está buscando vaga direta na fase de grupos da Libertadores e um time que está jogando a vida para se manter na Série A. O Fortaleza, depois de muito custo, conseguiu, e muita luta, tá? O Fortaleza jogou muito, depois de muita luta, conseguiu sair da zona de rebaixamento e só depende de si para continuar na Série A desse ano. Tá ali lado a lado com o Ceará, até nisso eles combinam, ou cai junto, se não vão ficar os dois na Série A. O Fortaleza só precisa vencer o Botafogo. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa assim de boa para o Fortaleza, porém não perder é o principal, é importante. Se o Fortaleza empatar com o Botafogo, aí depende de outros resultados, mas como a situação dos outros times também tá difícil, acredito que o Fortaleza escapa. Não tô cravando o Fortaleza para ser um desses times que vai jogar a segunda divisão ano que vem. Mas assim, tem uma tarefa difícil. O Botafogo luta para essa vaga direta. Precisa vencer e torcer para um empate entre Fluminense e Bahia. Não é uma tarefa fácil para o Botafogo também, porque é um time que está lutando contra o rebaixamento.
Botafogo tende a ir para cima, buscar mais o jogo porque está jogando em casa e tem interesses maiores no campeonato e tem um time superior, ao meu ver, do que o Fortaleza. Mas eu vou apostar em gols também, tá? Eu já fiz essa aposta aqui. Vamos lá no handicap asiático mais uma vez e apostar no mais de 2,25 gols. Tá com uma odd 1,62. Achei a melhor aposta para esse confronto. Como eu disse, eu acho que essa rodada toda é jogo para over gols. Então é um jogo para sair 2 gols para cima. Esse daí eu tô fazendo uma pequena proteçãozinha. Eu achei a melhor opção assim para esse confronto, beleza? Vou colocar num bingo, vou colocar individual, não sei, dá para fazer. Eu dou dicas de aposta aqui para vocês, mais de 1,50 caso vocês queiram fazer ela individual. Para fazer bingo, talvez eu escolha uma outra coisa, uma cotação menor, mas acredito que esse jogo vai ser um jogo movimentado e um jogo para gols, tá? Para sair 3 ou mais gols. Então, essa é a minha dica de aposta para vocês, tá? O Atlético Mineiro e Vasco que é curioso, tá, pessoal? Porque o Atlético Mineiro perdeu pro Palmeiras na última rodada e o Vasco perdeu pro Mirassol. São 2 equipes horríveis, 2 equipes que, meu Deus, oscilaram muito e vem numa caída boa nessa fase final de campeonato. E assim, eu preferi pular esse confronto. Sim, são 8 dicas que eu vou passar aqui pra vocês. Eu acho que é dica pra caramba. Eu não consegui achar uma dica. Nas outras dicas dos jogos que eu considero amistoso, eu dei uma dica pra vocês aqui. Consegui ver um cenário positivo e passar uma dica pra vocês. Caso vocês queiram fazer um bingo, caso vocês queiram pensem a mesma coisa que eu e queiram apostar. Mas para esse confronto eu achei melhor ficar quieto. Achei melhor pular porque são 2 equipes horrorosas. Não consigo cravar a vitória de ninguém. Não consigo acreditar que esse jogo vai sair gols. Então por que você não aposta no menos gols? Porque, não sei, esses times são horrorosos. O Atlético Mineiro tomou 3 do Palmeiras na última rodada. O Vasco, por sua vez, perdeu na última rodada, mas no outro jogo contra o Internacional meteu 5. Então, sei lá, eu prefiro pular, beleza? Caso vocês vejam alguma coisa aí pra fazer, façam, tá tranquilo, mas eu prefiro pular esse jogo do que passar besteira aqui pra vocês, beleza? Eu vou direto pro próximo confronto, que é Ceará enfrentando o Palmeiras. O Ceará perdeu pro Flamengo na última rodada e o Palmeiras ganhou do Atlético. O Palmeiras que já deu férias pro seu elenco, pros principais jogadores, pros titulares. Vai com um time totalmente reserva, assim como o Flamengo já foi com um time reserva, o Palmeiras está indo com reserva também. E o Ceará luta ainda para não ser rebaixado. Então o Ceará, jogando em casa, precisa jogar a vida, precisa vencer para não cair para a segunda divisão. Ele só depende de você. O Ceará só depende dele para permanecer na Série A. Se empatar ou perder, depende de resultados de outras equipes. Então a melhor coisa a se fazer nesse confronto é ir para cima do Palmeiras, ir para cima desse time reserva e mamado do Palmeiras, que só foi vice, tem 3 vices e pediu a música. Então, Ceará precisa fazer a lição de casa, fazer bonito diante do seu torcedor e ir para cima da porcada, beleza? Minha dica de aposta para esse confronto é no Ceará, empate anula, que está com uma odd a 1,70. Beleza? Olha, golaço do Flamengo, mano. Não foi gol não. Foi gol. Caramba, que golaço. Golaço. Até perdi o rumo aqui. Enfim, mas eu já tinha passado minha dica de aposta para vocês. Ceará, empate anula, tá com uma odd 1,70, beleza? Eu quero agradecer demais a você que me acompanhou não só nesse vídeo de agora, como em toda a temporada desse Brasileirão, que acompanhou a cada resenha. Se não acompanhou todas, acompanhou uma, acompanhou outra, enfim. Quero agradecer demais a todos vocês. Ano que vem estaremos de volta logo para janeiro, porque o Campeonato Brasileiro começa cedo. Em janeiro já teremos Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Mundo. É um fim de ano com muito futebol, é um começo e será um começo de ano com muito futebol também. Então não vai ter tempo. Se você
gosta de apostar, gosta de acompanhar as dicas que eu dou, me segue lá no Instagram também, no @resenha do Mickey, porque eu solto mais outras apostinhas lá. Vou soltar bastante coisa da Copa do Brasil, que teremos semifinal ainda. Vou soltar bastante coisa de campeonatos europeus. Hoje eu soltei um bingo lá, bateu bonito esse bingo, 30 conto para voltar, mais de R$100. Mano, se você gosta do meu conteúdo, me segue lá também no @resenha do Mickey, é esse que aparece aí. E a todos vocês, rapaziada, eu não quero desejar só um ótimo domingo, eu vou desejar para vocês um ótimo final de ano, ótimas festas, que Deus abençoe a vida de vocês e da família de vocês, e que seja um 2026 bem próspero, cheio de saúde, paz, e que todo mundo alcance a felicidade e tudo aquilo que almeja, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima temporada de Resenha do Mickey. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tamo junto, tchau pra vocês e até ano que vem, tchau!